nesse evento. E para começarmos, eu queria introduzir a Isadora Amaral, que também faz parte do Brazil Talk. A Isadora é estudante também de mestrado em administração pública aqui, estudou Direito na Universidade Federal do Pará. Ela estagiou no Ministério Público Federal da 8ª Região, foi analista judiciária lá. Na CIPA, além do Brazil Talk, ela esteve envolvida com projetos da Open Society Foundations, no Instituto República e no Departamento de Ciência Política de Colômbia. Bom, o nosso próximo candidato acho que dispensa apresentações, né? Mas eu queria agradecer e ressaltar muito a importância dele nesse momento aqui, para nós, né, que somos alunos, que somos professores, estamos passando esse momento difícil, distante do Brasil. E também queria reconhecer o trabalho dele no Ministério da Educação, que possibilitou que milhões de brasileiros, que diferente de nós, que somos privilegiados, que podemos estudar numa faculdade dessa, conseguiram ter acesso à universidade e garantirem um futuro melhor. Também queria ressaltar o trabalho que ele fez na Prefeitura de São Paulo, tornando a cidade muito mais inclusiva e democrática. É uma honra e um prazer ser o seu xará, e queria convidar agora o Fernando Haddad para a palestra. Boa tarde a todos vocês. Queria agradecer o Fernando Haddad é uma coisa estranha, mas vou ter que fazer isso. Primeira vez que eu me agradeço. Agradecer ao Fernando Haddad, meu homônimo aqui. Mas eu disse que ele é minha versão internacional, né? Então ele é melhor que eu, né? Que, pelo que eu sei, aí tem um futuro importante pela frente. A Isadora, né, que nos acompanha, a todos vocês pela audiência. Eu vou fazer uma fala mais curta, que o objetivo aqui é que a gente troque informações, aflições, preocupações, mas eu vou contar um pouco do que eu estou pensando, né? Eu estou voltando para a universidade, né? Aliás, voltei em 2017, tirei 90 dias de licença para algumas atividades, vocês conhecem, e voltei agora para a universidade. E como a minha área é Ciências Sociais, né, acho que todo mundo conhece um pouco minha formação, eu tenho uma formação interdisciplinar na área de Ciências Humanas, né, Direito, Economia e Filosofia, e sou professor de Ciência Política. Então eu acabo observando os macromovimentos mundiais sempre com uma grande preocupação de para onde as coisas estão caminhando. E o que a gente pode esperar do próximo ciclo, né? Sempre com a esperança de que a gente possa melhorar, né? De que a gente possa aprender. Eu estava vindo para cá, eu vi uma frase atribuída ao Mandela, não sei se é dele, dizendo assim: eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. E é verdade, né? Se a gente levar a vida como um conjunto de experiências que você compartilha e aprende de alguma maneira, então é impossível. Você só perde não vivendo a vida, né? Se você ficar em casa, você ficar acomodado, mas se você viver a vida, você vai estar sempre ganhando alguma coisa. Eu vivi uma experiência muito rica nesses últimos 90 dias. Queria compartilhar com vocês preocupações que são de muito longa data, né? Que são esses movimentos mundiais que sempre causam apreensão, né? Porque os movimentos mundiais são muito bruscos. Quando acontece tudo de uma vez. E às vezes a gente só vai entender o que aconteceu anos depois, quando os historiadores se debruçarem sobre a coisa. E a nossa capacidade de incidir sobre o que está acontecendo, em geral, é baixa, né? Ao contrário, se a gente procura aprender o que está acontecendo, né, a partir de uma perspectiva histórica, as chances da gente incidir sobre os fatos históricos, moldá-los na proporção das nossas forças e alterá-los para melhor, cresce significativamente. Bom, o meu ponto de partida são os anos 90. Eu vou ser breve, eu não vou ser longo na minha fala, mas é porque eu estou falando de movimentos muito macro. Então é uma coisa que vocês vão logo perceber do que eu estou falando, porque são coisas que já estão devidamente
registradas até em livros de história e tal. Nós tivemos um auge do neoliberalismo, o que se convencionou chamar de neoliberalismo, o início dele nos anos 80, né? Todo mundo sabe que o Reagan e a Thatcher tiveram um papel fundamental nesse movimento. Foi uma recuperação na verdade, de um pensamento do começo do século passado, né? Neoconservador. As pessoas falavam em neoliberalismo, na minha opinião, equivocadamente, porque não era um resgate do liberalismo clássico, portanto não era um neoliberalismo, era uma outra coisa, era o resgate de um pensamento conservador do começo do século passado, que reagiu ao crescimento do movimento socialista e social-democrata no mundo inteiro. Então, teve uma onda socialista e social-democrata, e esse pensamento que foi, de certa maneira, reivindicado, era a reação conservadora a esses movimentos, né? Que cresciam na primeira metade do século XX e depois e no pós-guerra também. Sobretudo a social-democracia cresceu muito no pós-guerra, pós-segunda guerra. Então, nos anos 80, eclode esse movimento neoliberal, de desregulamentação, de retirada do Estado de muitas atividades. Isso ganha corpo no mundo inteiro. Aí os regimes comunistas colapsam, isso reforça o movimento, colapsa no final dos anos 80. 92 acaba a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então tudo parecia concorrer, né, para essa nova ordem. Mas alguns observadores mais atentos, pouco tempo depois, começaram a prever que isso podia não dar muito certo. Em que termos isso se colocava? Não do ponto de vista da desregulamentação da produção. No caso da produção material, né, de mercadorias, isso atendia até princípios liberais clássicos, né, de rompimento de fronteiras, integração, ampliação do comércio. Mas a grande preocupação que surgia no final dos anos 90 era com a desregulamentação financeira. Aí sim havia uma preocupação muito grande. Porque as políticas do pós-guerra eram conhecidas como políticas keynesianas. E um pressuposto do keynesianismo era o manejo nacional da política monetária. Você não tem política keynesiana propriamente sem finanças organizadas em nível global e em nível nacional. Então, alguns analistas começaram a se preocupar com a desregulamentação financeira. E a coisa chegou a um ponto de desregulamentação que começaram a surgir bolhas especulativas, sobretudo inflação de ativos no mundo inteiro. Quem é mais afeito a esses mercados, quem conhece um pouco melhor o funcionamento desses mercados, sabe que esse tipo de coisa tem data para começar e não tem data, mas todo mundo sabe que vai terminar. Só não sabe como. E aí ficou visível ao longo do começo do século, dos anos 2000, que alguma coisa não ia bem no mercado financeiro internacional, né? Hoje você tem vários filmes que retratam esses episódios todos, né? Inside the Job, tem vários filmes que retrataram esses movimentos especulativos e as bolhas no mercado acionário, no mercado imobiliário, no mercado de commodities. Em vários mercados você teve bolhas especulativas. As bolhas especulativas têm um padrão. Na verdade, é o mercado futuro determinando o preço spot, o preço à vista. Esse é o padrão. E, em geral, com movimentos de overshooting. Porque a especulação sempre carrega consigo o risco de overshooting, para cima e para baixo. Por isso que você tem essas ondas especulativas em torno de preços de ativos. Então, no final dos anos 90, muitos analistas, e eu inclusive, escrevemos o seguinte: olha, esse padrão de governança monetária global, ela
não vai dar certo. Em algum momento isso vai gerar uma crise internacional financeira, que vai acabar numa deflação de ativos muito pesada, e quando há uma deflação de ativos muito forte, você ou bem paga para, ou bem você socorre o sistema financeiro e socializa o prejuízo, que foi o que aconteceu. E aconteceu como? Por meio de uma ampliação inédita da dívida pública de todos os países. Todos os países hoje estão muito mais endividados do que estavam antes de 2008, mas muito mais. Ou você paga para ver e deixa o sistema quebrar. E ver depois o que vai sobreviver do sistema. E ninguém quis fazer essa aposta porque a cara do bicho era muito feia. Ninguém quis fazer. A Europa não quis fazer, os Estados Unidos não quis fazer. De maneira que o discurso liberal, entre aspas, na hora que a coisa engrossa, né, a hora que todo mundo deixa o liberalismo de lado e bota o Estado para socorrer banco, socorrer financeiro e assim por diante. Foi o que aconteceu. Nenhum país do mundo liberal deixou de tomar a mesma providência. Socorrer o sistema e não deixar quebrar. E, de alguma maneira, socializar o prejuízo. Bom, acontece que isso, apesar de terem mitigado os efeitos da crise de 2008, não afastou completamente a crise de 2008. Ela aconteceu. E aconteceu com desaceleração, com queda de preço de commodities. A América do Sul foi fortemente afetada por isso. O preço das mercadorias que nós vendemos caiu drasticamente e acabou aquilo que se chamava de ciclo de commodities, que para alguns explica o sucesso do presidente Lula. Tem gente que diz, é só isso que explica o sucesso do Lula. Ele não tem mérito nenhum. Pegou um vento internacional favorável, soube manejar esse vento favorável, mas quando acabou o ciclo, acabou a bonança, acabou tudo, né? Aquilo não era sustentável. Tem gente que diz, não, teve um vento favorável, mas políticas públicas importantes foram estabelecidas que melhoraram a situação interna do país do ponto de vista de desigualdade, do ponto de vista de oportunidade, do ponto de vista de acesso à educação superior, etc, etc, etc. Aí sempre vai ter dois lados para discutir qualquer assunto histórico, né? E como a economia não é ciência exata, como querem os economistas, não dá para ser. Então fica sempre uma disputa de narrativa sobre o que explica o sucesso de um, o fracasso de outro e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é que a América do Sul foi fortemente afetada pela crise de 2008, sobretudo a partir de 2012, e a crise se manifestou de várias maneiras. Na Argentina, a inflação, uma forte inflação. Na Venezuela, uma desorganização do sistema produtivo e político. No Brasil, uma crise fiscal. Em cada lugar se manifestou de uma maneira, mas se manifestou em todos os lugares, né? Nosso subcontinente foi fortemente afetado pela crise de 2008, sobretudo um pouco depois. Não foi imediato, porque o nosso sistema financeiro não foi afetado pela crise financeira, né? Foi depois que a coisa aconteceu. E no Brasil teve outras recorrências, teve Lava Jato, teve pautas-bomba no Congresso, com Eduardo Cunha na presidência, teve uma vontade de instabilizar um governo que já não vinha bem, né, do primeiro mandato. Então teve muita coisa ao mesmo tempo que acabou produzindo uma queda do PIB per capita muito significativa no Brasil. Mas, de novo, voltando para o tema da política, que é o que me interessa nesse momento, nós nos perguntávamos, à época, os cientistas políticos o que a gente chamava de a velha economia política, né? E que hoje a gente chama de ciência política, mas era a velha economia política. Nós estávamos preocupados com as repercussões políticas da crise que se avizinhava. Nós nos perguntávamos assim, bom, a economia vai sofrer os efeitos do estouro das bolhas especulativas. E a gente mais ou menos conhece os efeitos disso, né?
que são temporários, mas podem ser muito cruéis. Depois o sistema se ajusta e vai. Mas e os efeitos políticos disso? E a aposta de alguns, eu me incluo entre esses, era de que nós íamos ter, provavelmente, riscos à democracia. Nós íamos ter uma situação em que a democracia poderia sofrer abalos. Se você junta isso com tecnologia da informação, com o que está acontecendo nas redes sociais, porque isso também não era previsto nos anos 90. Ninguém imaginava. Eu conheço um sujeito que falou, olha, isso vai dar problema para a democracia, que é um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann, que foi um cara que tem um livro clássico que chama Sociedade das Sociedades, que quando ele fala de sistema de comunicação, isso em 98. Estava começando a revolução da internet, das redes sociais, não tinha nada do que a gente conhece hoje, mas estava começando. E ele previu que, ao contrário do que as pessoas imaginavam, que aquilo ia aumentar a interação e ia ser bom para a democracia, ele falava, olha, vai aumentar a interação, mas com enormes riscos para a democracia. Porque ninguém vai mais reconhecer fonte de informação. Ele disse textualmente, quase que prevendo as fake news. Quer dizer, ninguém vai mais conseguir filtrar a informação. Você não vai ter mais você não vai ter mais a certificação da fonte e da veracidade daquela informação. Essa era a consequência da digitalização dos textos. Falando, ninguém vai controlar isso, não é? Então, você sair do mundo impresso, por assim dizer, é como se o mundo impresso tivesse um valor em si, né? E a verdade é que tem, né? O mundo impresso é um mundo recente. A gente começou a imprimir muito recentemente, a escrever muito recentemente. Isso tudo tem um valor enorme, né? A escrita, né? Impressa. E ele dizia que essa perda ia ser sentida, porque com a digitalização você ia perder as referências de fonte, de veracidade, de legitimidade, você ia perder essas referências. Repito, isso em 98. Mas, sinceramente, eu li o livro e não pude imaginar o que viria pela frente. Mas o fato é que as duas coisas combinadas, né, a revolução tecnológica que está em curso, com essa perda de base de legitimidade, veracidade, certificação, né, aferição das informações, junto com a crise que mostrou os seus enormes efeitos em todo o mundo, e aí eu falo de mim como autor, eu previa que ia acontecer dois movimentos que tinham a mesma cara, mas que eram muito diferentes. Um movimento no centro do sistema, basicamente Europa e Estados Unidos, e um movimento na periferia do sistema, ou mais particularmente na semiperiferia do sistema. O que é a semiperiferia do sistema? São aqueles países que ficam naquele pelotão intermediário. Eles não são subdesenvolvidos, mas eles não conseguem fazer o catch-up para se tornarem desenvolvidos. Então eles ficam naquele pelotão intermediário, como o Brasil sempre foi. O Brasil nunca foi visto como um país subdesenvolvido, mas um país com dificuldades de fazer o catch-up, de fazer a ultrapassagem, né, desse pelotão. E eu dizia o seguinte, olha, o centro do sistema, se isso acontecer, se a crise financeira acontecer do jeito que está se prevendo, muito provavelmente os efeitos políticos serão dois. No centro do sistema vai haver uma ação defensiva do espaço vital do sistema. Então vai crescer xenofobia, vai crescer intolerância contra imigrante, vai crescer, eu quase falava de muro. Não falava de muro, mas eu descrevi uma situação de murar a sociedade, as sociedades ricas, para não ter que socializar uma riqueza que já não era tanta, né? Em função do endividamento do Estado, do colapso dos serviços públicos, etc, etc. Então, dizer, olha, o centro ele vai ser reativo e defensivo. Ele vai procurar se fechar, né?
inclusive com medidas econômicas. Essa coisa que se discute nos Estados Unidos, né, de sobretaxar, tarifar os produtos feitos na China e assim por diante, sempre a ideia de gerar emprego aqui, proteger a riqueza aqui, distribuir com os locais, com os residentes, ou seja, é reativo ao mundo que se globalizou de uma maneira que trouxe dois tipos de problema para o centro: desindustrialização e uma desorganização das finanças, né? Em função da especulação que elas ensejam. E eu dizia que na semiperiferia do sistema ia haver uma luta para impedir a periferização. Porque o grande problema dessas sociedades intermediárias é o risco de se periferizar. O Brasil não quer ser um país periférico. A Rússia não quer ser um país periférico. Não pode, nem pode pensar na hipótese de se tornar periférico. Né? Quando um país como a Argentina entra em crise, é uma crise mais profunda do que, às vezes, em qualquer outro país, porque o risco ali é virar periferia, é perder efetivamente as condições de organização da sociedade em bases mínimas. Então, essa mesma crise ia gerar na semiperiferia um outro tipo de intolerância e um outro tipo de direita. Não ia ser um governo de direita como no centro, porque o centro tem grau de liberdade para agir. Então, o que restaria à periferia, à semiperiferia? Primeiro, do ponto de vista formal, também um aumento da intolerância. Isso está crescendo em todo canto. No Brasil está crescendo, na América Latina está crescendo. Não adianta a gente ver as coisas isoladas. No leste europeu está crescendo. O leste europeu também é candidato a se periferizar, se não tomar cuidado. Hã? Então, nesses países, e não é por outra razão que isso está acontecendo na América do Sul e no leste europeu. Porque, na verdade, são países tradicionalmente semiperiféricos que estão correndo risco. E qual tem sido a reação em todo lugar? Um crescimento de governos que alguns chamam de fascista, outros chamam de extrema-direita, não importa o nome que se dê, mas são governos marcados pela intolerância e, do ponto de vista internacional, são governos que buscam se acoplar, de alguma maneira, a um país que não está na sua própria condição. Esse movimento do Brasil em direção aos Estados Unidos, né, de um acoplamento quase que sem mediação, sabe? Um acoplamento cego. Nós vamos fazer tudo que os Estados Unidos quiserem. Nós vamos colar nos Estados Unidos, do Trump. Não é qualquer. Né? Não é qualquer Estados Unidos, é esse. Né? Isso vai moldando uma nova ordem que pode comprometer conquistas que são caras ao que a gente chama de Ocidente. E o mais curioso é que hoje existe uma disputa sobre o que é o Ocidente. Porque o nosso futuro chanceler está dizendo que o Ocidente que ele preza não é o da Revolução Francesa, que ele classifica como uma revolução marxista, que aconteceu algumas décadas antes do Marx nascer. Mas, fora a brincadeira, eu até entendo o que ele quis dizer, porque o socialismo se apropriou das bandeiras da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, então ele está fazendo uma confusão anacrônica, mas que faz algum sentido. Ele fala, o Ocidente que eu reivindico é o Ocidente da tradição grega e cristã. São valores fundamentais que eu quero resgatar do cristianismo. Então a referência dele de Ocidente é uma referência que, no plano dos direitos civis, políticos e sociais, não é esse Ocidente. O Ocidente tem várias maneiras de ver o Ocidente, como nós estamos vendo, né? Estou apresentando duas.
Mas, em geral, a gente costumava ver o Ocidente, do ponto de vista jurídico, institucional e político, como uma construção histórica em que jornadas de ampliação de direitos eram visíveis, começando pelos direitos civis, né? Logo no pós-revolução, com a ampliação dos direitos civis, uma jornada de direitos políticos, porque começa tudo com os direitos civis. E tem que começar. Não tem como fazer uma revolução burguesa sem afirmação dos direitos civis. Né? O Estado laico nasce aí, por exemplo. O conceito de Estado laico nasce nesse momento, de que o ateu, o judeu, o católico, o protestante eram cidadãos do mesmo Estado. Portanto, o direito civil, a liberdade religiosa. Depois disso, vem a jornada de direitos políticos. Liberdade de organização partidária, liberdade de sindicalização, liberdade de voto, voto feminino, voto para o analfabeto, voto para o negro. É um outro capítulo dessas jornadas de ampliação dos direitos. E mais no século XX, mas já no século XIX, começa a emergência dos direitos sociais. Você começa a discutir saúde universal, educação universal, assistência ao idoso, né? Previdência, seguridade social. É um terceiro capítulo, né? E tem gente que bota um quarto, que é a questão ambiental, que também é um plano marxista, como vocês sabem, dito pelo mesmo pensador. Também mas seria um quarto, né? Uma quarta jornada de ampliação de uma visão, né? De sustentabilidade, né? Que dialoga com as gerações futuras. Não dialoga com a nossa geração, dialoga com as gerações futuras. Então são jornadas que podem ser destacadas. E esse outro Ocidente, que também existe, né? Que é o Ocidente dos valores, dos fundamentos e tal, é em geral o Ocidente que está sendo reivindicado por essa onda conservadora cada vez mais presente na política mundial. Aqui nos Estados Unidos vale para o Brasil, e que tem feito a diferença na política. Tem sido um argumento da política. Está no repertório dos políticos cada vez mais. E quando isso acontece, os democratas, né, mais fundamentalistas no sentido libertário, né, do termo, começam a se preocupar, porque você pode usar essa retórica para, por dentro da democracia, solapar as bases da própria democracia. Porque começa a vir um discurso que é incompatível com a visão moderna de democracia. Quase que resgata... Por que ele fala da Grécia? Não é? As pessoas, às vezes... Né? Ele fala de coisas interessantes, que você vai parar para pensar e falar, faz sentido. Porque na Grécia, a democracia era direta e era uma democracia da maioria. Não tem esse negócio de direito de minoria. Na democracia antiga, não existe esse conceito. Por exemplo, se uma comunidade, né, uma tribo lá, resolvesse adorar um Deus, não tem um cara da tribo que fala, olha, no gozo da minha liberdade, eu vou desrespeitar esse Deus, vou ofender ele às 10 horas toda noite, vou virar as costas para ele. Hoje você pode fazer isso aqui, na Grécia não, aquele Deus é aquele Deus, e é de todo mundo, é de toda aquela comunidade. Né? Então, a democracia grega e romana é uma democracia que não dialoga com a liberdade moderna. A liberdade moderna, são as liberdades civis e políticas, não existiam na Grécia, nem em Roma. Não é concebível. Portanto, é uma democracia exclusivamente da maioria. Não é uma democracia que respeite o direito das minorias. E é muito comum, no discurso desses novos líderes que surgem, dizer o seguinte... E aqui eu não estou falando, não vim aqui fazer crítica nem proselitismo de partido, não, estou dando uma situação de fato.
Quando uma pessoa diz, aqui todo mundo é cristão, o Estado é cristão, não vou discutir esse assunto, ele está remontando a essa tradição, em que não havia espaço para liberdade religiosa. Então, uma pessoa que segue uma religião de matriz afro está excluída dessa comunidade, na visão desse... Porque ele não está respeitando a maioria que é cristã. Quando, na verdade, é o Estado que tem que respeitar todas as crenças. E, a partir daí, cada indivíduo ser tolerante. Né? A tolerância vem daí. Né? Do Estado dizer, eu próprio, né? Eu, Estado, não tenho uma religião oficial, mas vou garantir, vou dar segurança a todas as crenças. De maneira que são todos membros da mesma comunidade política, independentemente das suas crenças religiosas. Ou seja, a religião, ela saiu da esfera pública e foi para a esfera privada. E isso aconteceu não é só com a religião, aconteceu com tudo. Né? Muita coisa que era da esfera pública foi para a esfera privada e virou assunto caseiro, assunto seu. Sua orientação sexual, sua religião, suas crenças, como você vai educar teu filho, isso é assunto seu. Garantidos a segurança das pessoas, a integridade física. Tem uma série de protocolos que precisam ser observados. Mas, uma vez observados esses protocolos de sociabilidade, na esfera privada, o assunto é teu. Isso está se perdendo hoje. Isso está se perdendo, porque está se invocando um conceito de democracia que não é o nosso, que não é o conceito de democracia que foi forjado a partir das revoluções libertárias que deram forma para o mundo que nós vivemos até hoje. E que, de novo, é de ampliação de direitos. São jornadas de ampliação dos direitos. Né? Então, esse é o quadro que eu vejo, essas são as ameaças que eu vejo. Acho que a gente tem as tarefas hoje são como é que doma o capital financeiro. Não no sentido de como é que doma esse bicho, entendeu? Porque se você acreditar que o preço das commodities está sendo fixado por oferta e demanda, realmente você não conhece o mercado financeiro. Não é assim que funciona. O preço de commodity, o preço de ativo, ele tem um componente especulativo muito forte. Em geral, você traz a valor presente aquilo que você acha que vai acontecer no futuro. Então, é um jogo de forças completamente diferente do que você está habituado. Você não está indo no mercado comprar alface e voltando para casa com 2 pés. Não é isso que está acontecendo no mercado financeiro. O mercado financeiro envolve um volume de recursos, ele brinca com esse preço de ativo, com o preço de ativos. São volumes enormes de recursos. Então, o preço do petróleo pode estar 30 um ano e 120 o outro ano, e a demanda ser a mesma, a produção ser a mesma. Como é que você explica? A produção é a mesma, a demanda é a mesma, e o preço é 4 vezes maior, e alguém vai me dizer que é a oferta e demanda que determinou isso? É desconhecimento de como funciona o investimento financeiro. Eu trabalhei 2 anos como analista de investimento. Câmbio, commodity, não funciona assim. Ações, não funciona assim. Tem uma grande dose de irracionalidade nos preços, tem um problema de composição do preço, que são os grandes movimentos especulativos em função de determinados eventos. Então, o que a gente chama de overshooting. De repente, o cara acha que vai subir o preço do petróleo, mas triplica em função de uma ultra especulação em torno daquele ativo. Aí cai. Né? Então, a primeira coisa, como é que lida com isso? O sistema de crédito internacional, a governança monetária internacional. Já tem muita gente dizendo que, pela forma como a crise de 2008 foi enfrentada, nós corremos o risco de uma nova crise financeira no futuro próximo. Ninguém sabe dizer quando, mas já há sinais preocupantes em relação a isso. Então esse ponto é o primeiro ponto. O segundo ponto
que eu não vou dizer que é mais ou menos importante, nem que vou dizer que é um desdobramento disso, porque na verdade é uma coisa só. É a questão democrática. É como é que nós vamos garantir que as pessoas continuem se sentindo seguras nas sociedades que nós construímos. Estou falando do ponto de vista democrático, não estou falando só de segurança pública, estou falando do ponto de vista democrático. Quer dizer, eu dou aula numa universidade, eu tenho que me preocupar com o que eu penso para ter liberdade de cátedra? Tem havido ações judiciais no Brasil, do Ministério Público contra, por exemplo, a semana passada contra um grupo de professores que formou um movimento antifascista. Uma ação judicial dizendo que não pode. Não sei se é uma ação judicial fascista, não dá para entender. O que significa isso? Né? Qual é o significado disso? Como é que alguém toma essa iniciativa? Em Belo Horizonte, um colégio tradicional, dos mais reputados da cidade, uma ação judicial porque estariam adotando ideologia de gênero dentro da sala de aula. Sinceramente, as pessoas não sabem nem dizer o que é isso. Eu passei 8 anos no Ministério da Educação, 7 como ministro. Essa expressão nunca foi utilizada num documento oficial do MEC, nem contra nem a favor, porque ela simplesmente não existia. Hoje a Nancy Fraser, né, me perguntou lá no School se eu sabia a origem do termo. Eu falei, não sei até hoje. Da onde surgiu isso? Desconheço. Escola sem partido, nunca tinha ouvido falar. Nunca foi assunto. Eu sempre brinco, falo, eu sou o ser vivo que mais tempo ficou no Ministério da Educação. Os que ficaram mais tempo que eu já morreram. Do Brasil, né? Eu nunca ouvi essa expressão. Então está acontecendo alguma coisa com a qual a gente tem que se preocupar, que é a questão democrática. Isso não é pouca coisa. As pessoas se sentirem inseguras, independentemente de cor de pele, gênero, orientação sexual, crença religiosa, que pensa na vida, ideologia, as pessoas se sentirem seguras a esse respeito é muita coisa. Foram 200 anos para construir isso. Dá segurança para as pessoas. Você pode ser quem você quiser. Essa é a lei, você pode ser quem você quiser. São assuntos de foro íntimo teu. E isso também hoje está em jogo. Então são tarefas, não são tarefas quaisquer, né, que as pessoas têm pela frente. É como agir no sentido de fortalecer um sistema econômico que esteja, de certa maneira, protegido da especulação, da mega especulação financeira que acontece por parte de grupos privados, como proteger a sociedade disso e como proteger a sociedade do crescimento indesejável da intolerância em função dessa anarquia econômica que nós estamos vivendo no mundo. Então, nós temos que compatibilizar isso para dar estabilidade para um sistema em que todo mundo se sinta seguro e se respeite. Independente, você não pode ser desrespeitado pelo que você pensa. Né? Nem um professor, nem um cidadão. Então, tem um desafio muito grande pela frente e eu acho que a gente devia se preocupar independentemente do nosso ponto de vista sobre se está certo ou errado uma coisa ou outra. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos pressupostos da convivência harmônica, né? Do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Fernando Haddad, a palavra é tua, se você quiser. É Isadora? Haddad, em nome de todos nós, muito obrigada. Não sei se está funcionando. Como o outro Fernando introduziu, meu nome é Isadora, eu sou estudante de Administração Pública aqui na CIPA. E para dar início a essa sessão de perguntas e respostas, a gente vai iniciar com alguns questionamentos feitos pela equipe do Brasil Talk e depois a gente abre para vocês.
Então, nosso primeiro questionamento, Haddad, tem a ver com a movimentação de base nas periferias do Brasil. A gente achou que um dos momentos mais marcantes da tua campanha foi no comício do Rio de Janeiro, quando o rapper Mano Brown fez uma crítica no sentido de que a esquerda haveria perdido alguns laços de comunicação com a periferia, com as comunidades mais vulneráveis. E a gente sabe que, historicamente, a esquerda tem esse papel de acolhimento das pessoas mais carentes. E acredita-se que, quando houve a ascensão ao poder, muito disso se perdeu. E, nesse vácuo, algumas das lideranças que tomaram esse espaço podem ter sido as igrejas evangélicas, e isso teve um papel de grande influência nessas eleições. Então a gente te pergunta o que você pensa a respeito dessa crítica e o que você acha que pode ser feito para a esquerda retomar esse movimento de capilaridade, de mobilização em massa da periferia e das comunidades vulneráveis no Brasil. Olha, igreja e política é um casamento complexo, né? Sempre envolve muita complexidade, né? Mas efetivamente hoje você tem no Brasil um fenômeno que não é novo, mas é recente, e um crescimento exponencial do neopentecostalismo no Brasil. Isso é fato. Dos evangélicos em geral, mas dos neopentecostais em particular. E um dos erros é imaginar a incompatibilidade disso com um projeto mais generoso de sociedade. Da idade barato que a teologia da prosperidade é incompatível com a solidariedade. Né? Porque uma coisa é verdade. O Brasil, eu costumo descrever o nosso sistema econômico como um sistema misto, híbrido, de casta com meritocracia, que são incompatíveis, né? Como é que uma coisa, né? Como é que casta pode se combinar com meritocracia? No Brasil se combina, porque as castas não se aproximam de si, entre si, elas mantêm a distância relativa umas das outras. Então você vê que as distâncias no Brasil entre as classes permanecem constantes ao longo de décadas. Os muito ricos lá, a classe média aqui, os muito pobres lá. A distância entre as classes e o número de integrantes dela também se altera pouco. Né? Mas se admite que o indivíduo seja bem sucedido no Brasil. O que num sistema de casta tradicional não acontece. Você nasceu numa casta, só por reencarnação que você vai mudar de casta. Então você torcer para ter reencarnação, né? Porque se não tiver, você vai ficar naquela. No Brasil você pode mudar, né? Mas a distância relativa entre elas permanece constante. E de forma apavorante, né? Você vê os dados, uma estabilidade enorme da desigualdade no Brasil. Enorme estabilidade. Você tem lá o período Lula, realmente foi um ponto fora da curva, mas aí atribua o que você quiser, mas aconteceu. Mas fora isso, uma enorme estabilidade. O problema da teologia da prosperidade é que ela é compatível com esse modelo. Ela não contesta esse modelo. Porque é uma teologia que respeita a autoridade constituída, porque todos são escolhidos por Deus, e o indivíduo, em qualquer circunstância, tem a chance de prosperar. Então, não tem discussão sobre o sistema político, sobre o sistema econômico. Entende? Isso não significa que não seja disputável isso, entendeu? Isso não significa que você não possa... Porque diziam mesmo da Igreja Católica. A Igreja Católica também teve um papel difícil no Brasil. Meu antecessor, Gustavo Capanema, na ditadura Getúlio, sofreu como ninguém no Ministério da Educação, porque não conseguia acordo com a Igreja Católica. O Anísio Teixeira, que confrontou a tradição brasileira
de ensino confessional a favor da escola pública, inspirado pelo pragmatismo americano, não foi inspirado por outra coisa, ele foi taxado de comunista por isso. Como hoje muita gente é taxada de comunista porque pensa assim, né? E morreu em condições até hoje insondáveis. Ele morreu no poço de um elevador depois de ter prestado depoimento, um negócio muito estranho. Estou falando de um Anísio Teixeira que, né, morreu durante a ditadura militar, que defendia simplesmente a tese cara ao pragmatismo americano de que a escola pública era uma máquina de democracia. Basicamente isso. Não defendia outra coisa, né? Como todos os educadores passaram a defender. Então, eu não acho que a gente deva entender esse avanço dos evangélicos como uma ameaça a um projeto de sociedade mais fraterno, mais solidário, mais generoso. Não daria de barato isso. Porque a Igreja Católica, no final da ditadura militar, se abriu para perspectivas emancipatórias muito relevantes. Então, não é verdade que o diálogo é impossível entre quem é de centro-esquerda e quem tem uma crença religiosa. Isso é materialismo vulgar, na minha opinião. E só um follow-up, então, e do ponto de vista dessa falta de aproximação da esquerda, dessa perda de espaço, você acha que existe? Você acha que essa crítica é fundada? Olha, eu vi alguns dados, acho que ainda não dá para dizer o que de fato aconteceu assim, com 100% de certeza, mas nós ganhamos as eleições entre os negros, entre as mulheres e entre os muito pobres. Agora, uma coisa que chama a atenção é que nós perdemos a eleição na periferia das grandes cidades, que é onde também está esse mundo evangélico. Então, nós temos que saber, nós vamos ter que estudar para saber se existe uma sobreposição ou não desses eventos. Se você pegar o último Datafolha, teve gente que abriu os microdados e mostrou que se entre os evangélicos eu tivesse a mesma proporção de votos dos não evangélicos, eu poderia ter ganhado a eleição. Não crava que ganharia, mas que eu poderia ter ganhado a eleição. Então, eu acho que são perguntas que você está fazendo que exigem um aprofundamento maior. Mas tem o desgaste do PT também, né? Um partido que ganha 4 eleições, uma hora você perde a eleição, você concorda? Tudo leva a crer que um dia você perde, né? Se tiver democracia. E nós ganhamos 4 eleições. E o desgaste de 2013 para 2018 do PT foi grande. Foi muito grande, não é? Em 2016, eu não tinha certeza se o PT estaria no segundo turno da eleição, de 18. Eu cheguei a dizer, numa entrevista para a Folha, que a tendência do mundo sugeria que no Brasil pudesse haver uma disputa entre extrema-direita e direita. Cheguei a dizer isso. E aí a repórter, que era a Mônica Berger, me pergunta, mas não há algo que se possa fazer para evitar isso? Eu falei, sempre há, porque a política é a arte de tornar possível o que não parece possível, né? E vai depender muito do que acontecer com o Lula. Isso em 16. E eu não imaginava que o Lula tivesse uma capacidade de resiliência tão grande quanto demonstrou depois de tudo que aconteceu com ele. Mas assim, a tua pergunta final exige mais trabalho, né? Exige entender melhor, mais pesquisa de campo. Mas eu arriscaria te dizer que essa dimensão do comportamento foi forte na eleição. Essa dimensão da moral e bons costumes teve um peso muito significativo. Tanto é que praticamente todas as fake news versavam sobre isso.
não versavam sobre outra questão. É sinal que alguém estava monitorando e vendo que dava certo, né? Porque ninguém gasta dinheiro disparando mensagem falsa sem saber se ela está dando certo ou não, né? Então colou. Esse negócio colou. Obrigada. A nossa segunda pergunta eu não poderia deixar de fazer. Como brasileira da Amazônia, eu sou do Pará e morei no Amapá também. E lá hoje a gente tem um quadro de aumento do desmatamento, aumento da violência no campo por conflitos agrários. Cada vez torna mais difícil a legitimação da posse de indígenas, de comunidades tradicionais. Há também um enfraquecimento de agências de controle, como o INCRA e a FUNAI nos últimos anos. Então, a nossa pergunta para ti é como você vê esses perigos de curto prazo e as possíveis consequências, e como você acha que devem ser priorizados, como os movimentos sociais envolvidos podem priorizar estratégias para conter ou reverter essa situação? Olha, a melhor estratégia para defesa de direitos é uma liga internacional, porque é óbvio que você vai ter grupos internos ao Brasil que vão ser reprimidos, diga-se de passagem, que vão defender a Amazônia, vão defender a reforma agrária, vão defender que a função social da propriedade, vão defender tudo que está na Constituição, né? Mas eu não sei se terão muita força para isso, dadas as circunstâncias. Terão mais força se essa questão não for partidarizada, sabe? Porque o risco que a gente corre é de você assim ser a favor ou contra o Brasil. Sabe esse tipo de chantagem que é comum em momentos difíceis? Se é a favor ou contra o Brasil, como se tivesse algum brasileiro contra o Brasil. E na verdade, eu acho que a agenda ela tem que se internacionalizar também. Porque não interessa para os brasileiros só a preservação da Amazônia. Interessa para o mundo inteiro. Eu não tive a confirmação da notícia, mas eu recebi um relato de que a Comissão de Negociação do Acordo União Europeia-Mercosul sugeriu à Comissão Europeia que suspendesse as negociações até que o governo eleito desse provas de compromisso democrático e ambiental, em função das declarações que estão sendo feitas. Isso aí tem repercussão econômica, né? Quando você relaxa regras ambientais ou abandona protocolos firmados, isso tem um impacto no comércio, né? Que pode ter várias razões. Pode ter razão religiosa, pode ter razão ambiental, pode ter razão... Tem várias razões para você, né? Por que eu falo de religiosa? Porque o Brasil confirmou a mudança da embaixada para Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém. Isso vai ter impacto nos 21 países árabes que importam da gente commodities e produtos do agronegócio? Eu não sei quão organizados eles estão, mas pode acontecer. Você pode atrair terrorismo para o Brasil? Porque é o país mais importante, depois dos Estados Unidos, que toma essa decisão. Vai atrair ira, raiva, bronca, não sei. Eu não sei qual que é a repercussão disso. Por isso que eu estou falando que o mundo hoje, nós temos que jogar na integração. Nós temos que jogar na interlocução, na interação. Entende? Não pode ser uma coisa nossa só. Não pode ser uma agenda só nossa. Porque esses temas não são nossos. Esses temas estão afetando a Europa, estão afetando o leste europeu, estão afetando os Estados Unidos, estão afetando a América do Sul. Esses temas são temas transversais. Eles não podem ficar restritos a ser a favor ou contra um governo eleito, né? Por isso que eu defendo mais interação, mais integração acadêmica com os movimentos sociais e
em escala global. Porque senão vai ficar difícil. Se cada país for cuidar do seu quintal isoladamente, as chances desses governos mais duros ganharem as disputas será sempre muito maior. Muito obrigada. Então, com essas duas perguntas da equipe do Brasil Talk, eu abro agora para as perguntas do público, com o pedido de que a gente seja o mais conciso possível. Tem 80 pessoas aqui, a gente quer dar oportunidade para o maior número possível falar. Então, Uma pergunta sobre a área de educação. Acho que nos próximos anos, sem nem pensar na loucura de escola sem partido, o Brasil vai ter vários desafios de educação, principalmente que a gente está repensando o que vai ser ensinado por meio da base, como financiar todo esse sistema por meio da revisão do Fundeb. E nesse cenário, o que você acha que a sociedade civil pode fazer para tentar barrar algumas atrocidades que podem vir ou, enfim, tentar melhorar alguma coisa? Olha, o Brasil não vive hoje uma crise de financiamento da educação. Não vive. Nós estamos investindo alguma coisa em torno de 6% do PIB em educação, que é um pouco mais do que a média da OCDE. Para o Brasil é pouco porque a nossa dívida é maior do que a média da OCDE. Eles investem 5, 6% do PIB há muito mais tempo do que nós. Essa vantagem deles sobre nós. Eles investiram em educação muito antes. Nós começamos a investir em educação no século XXI. Nós terminamos o século XX investindo 3% do PIB em educação. Lembrando que na maior parte do tempo a gente investiu menos de 2%. Quando o mundo desenvolvido já investia 4, 5%. Então o subinvestimento na educação é uma realidade do passado, mas que persiste porque temos uma dívida para saldar. Mas hoje o patamar de investimento, ele não é desprezível. A minha passagem pelo MEC representou 2% do PIB a mais de investimento em educação. É um esforço como poucos países fizeram. Nós triplicamos a população universitária, nós fizemos muita coisa com esse dinheiro. Não foi uma coisa... O IDEB do ensino fundamental avançou muito. Nós estamos com problema no ensino médio. Isso é verdade. Mas não sei se é só um problema de dinheiro. Eu acho que é um problema de foco. O problema do Escola Sem Partido, sabe qual que é o maior problema dele? O primeiro é o óbvio, né? Você vai filmar a aula de professor e denunciar... O que é isso? Bom, o segundo é que você tira o foco. Você tira o foco da aprendizagem. Todo o esforço, desde que eu fui para o MEC, era colocar o foco na aprendizagem. A escola está aí para ensinar, não é recolher criança da rua. É para ensinar. Então tem que ver se está aprendendo. Né? E, efetivamente, a escola começou a reagir a esses estímulos. Com exceção do ensino médio, houve uma evolução muito grande da educação infantil, do ensino fundamental, da educação superior, muito grande, da pós-graduação. Nós tivemos um avanço em quase todo o ciclo educacional. Ensino médio não, precisa cuidar. Mas a pior coisa que nós podemos fazer é adotar um projeto como esse. Porque você vai tirar exatamente o foco daquilo que o ensino médio precisa. Então a minha proposta de governo era dar uma centralidade muito grande para a juventude no ensino médio, usar toda a rede federal para alavancar a qualidade dos sistemas estaduais. As nossas escolas federais são as melhores do país. Nós podemos criar um benchmark para buscar a qualidade. E ficar falando que Base Nacional Curricular vai salvar o mundo, não salva. O que salva é trabalho, parceria, cooperação. A nossa ideia era transformar a rede federal em paradigma de educação, de ensino médio, e obrigar cada unidade federal, são
quase 1.000, se contar os colégios militares, o Sistema S, a adotar, por assim dizer, escolas estaduais de baixo desempenho para promover qualidade. Eu acho que daria muito certo isso. Camisa preta, isso. Obrigado, desculpa meu português. Jovem não acredita mais nas ideologias da esquerda, de direita. A gente jovem quer resultados. Especificamente no Brasil, o problema mais crítico, a corrupção, acho eu. Quando eu trabalhei na Casa Branca, eu falei com Antônio Patriota, um diplomático brasileiro, e ele queria pôr o Brasil como um intermediário mundial entre os Estados Unidos, a China e a Rússia, né? Mas a gente pensava que era uma piada, porque nos problemas em casa no Brasil com corrupção não permitiam o Brasil cumprir esse rol. Agora a piada somos nós aqui nos Estados Unidos com o Trump. Como você pode ver, as ideologias direita e esquerda, a corrupção um problema, e minha pergunta para você é: qual é o caminho para a gente jovem do Brasil? Qual é o caminho a seguir? Obrigado. Olha, eu compartilho a tua visão. O problema da corrupção, o primeiro é que um centavo arrecadado é muito dinheiro para quem está na gestão pública, para fazer o que deve ser feito. Então, é realmente um crime grave você desviar dinheiro público, porque é tão difícil arrecadar e custa tanto para a sociedade compor o fundo público, que se aquele recurso não for bem destinado, aquilo passa uma ideia horrível, né, de que as coisas estão sendo muito mal feitas. A segunda coisa é que afasta as pessoas da política. Então, pessoas que se disporiam a ajudar, né, a servir ao Estado, nem que se fosse temporariamente, acabam se afastando. Falar, não quero me meter com isso, porque todo mundo é bandido. O terceiro ponto é que, infelizmente, os órgãos de controle, seja a imprensa, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, seja os Tribunais de Contas, não concorrem para discernir quem errou de quem não errou. Então vai gerando na cabeça das pessoas a ideia de que todo mundo errou, todo mundo erra, todo mundo que está na política erra. Eu vou dizer para vocês que não é verdade. Se nós tivéssemos mais cuidado na apuração das coisas, um pouco mais de cuidado, um pouco menos ânsia de punitivista, um cuidado com as pessoas, a gente ia chegar a resultados melhores, na minha opinião. Quarto lugar, o Brasil sofre de um mal que o Raimundo Fauro chamou de patrimonialismo, que é essa coisa de que todo empresário brasileiro é dependente do Estado. Uma grande parte dos empresários brasileiros são dependentes do Estado. Para ter corrupção, precisa ter corruptor. Para ter corruptor, alguém precisa ter dinheiro, né? A corrupção parte de quem tem dinheiro, porque você não consegue corromper alguém se não tiver dinheiro, né? Então, criou-se no Brasil a tese da concussão. O empresário corrompe porque ele é achacado pela máquina pública. Você compreende o que eu estou dizendo? O empresário é obrigado a pagar porque ele é pressionado, senão ele não consegue ver os seus negócios. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O maior beneficiário da corrupção é o corruptor no Brasil. Faça as contas. Quem ganha dinheiro com a corrupção no Brasil é o corruptor. É difícil explicar isso para as pessoas, porque na visão das pessoas, que seria razoável supor. Não, o corrupto é que é o beneficiário da corrupção. No Brasil, eu te digo, não é verdade.
é o corruptor o maior beneficiário da corrupção. Ele fica com 90% do ganho da corrupção. E compra na bacia das almas quem vai beneficiá-lo. Então isso tudo precisa... Agora, o que aconteceu no Brasil, vamos ver se a gente tira proveito disso. No sentido de mudar de patamar. Corrigir esses problemas todos, né, e fazer disso uma experiência para melhorar enquanto país. Eu tive uma experiência na Prefeitura de São Paulo. Eu criei uma controladoria na Prefeitura de São Paulo. Não tínhamos uma controladoria. Eu nomeei o melhor técnico que eu conheci e dei carta branca por lei para ele agir. Em 3 meses, ele descobriu o maior esquema de corrupção da história da cidade. Em 3 meses, cruzando dados, chegou. O que era? Empresários da construção civil pagavam fiscais da prefeitura para pagar menos imposto sobre serviços da construção civil. De cada R$10 devidos, recolhia-se aos cofres públicos R$1. Dos 9 que eles se apropriavam, 2 ficavam com o fiscal e 7 ficavam com a construtora. Quem ganhou com a corrupção? O corrupto ou o corruptor? Muito mais o corruptor. Essas empreiteiras, que todas caíram na Lava Jato, quem ganhou foi o quê? Quem financiou a campanha, 50 mil, 100 mil, quem ganhou foram eles. Eles é que se beneficiaram do sobrepreço das obras. Eu diria para você que, sem sombra de dúvida, 70%, 80% do ganho foi para eles. E agora vem dizer, não, nós fomos obrigados. Não existe isso. Eles entraram nesse esquema porque eles eram os que mais lucravam com ele. Então, para botar ordem nisso tudo, vai tempo agora. Não é uma coisa simples de fazer. Agora, nós fortalecemos os órgãos responsáveis por ter feito essas descobertas todas. Né? A Polícia Federal está muito prestigiada, o Ministério Público está muito prestigiado. Isso é o lado bom. Agora tem que saber usar o poder. Né? Você dá poder, quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você tem. Né? Lá atrás. Boa noite, Radar. Muito bom te ouvir. E 2013, os grandes manifestações de 2013 apontavam para uma fragmentação política muito grande e muitos quadros da esquerda, se não me engano, até você, naquele teu artigo da Carta Capital, citou que a esquerda não soube ler 2013. Passando todo esse período de baixa do PT, agora nas últimas pesquisas, em 2018, o PT segue sendo o maior partido do Brasil, com preferência dos eleitores voltando a níveis de 2014. Queria que você comentasse um pouco essa ideia de que a esquerda não soube ler os protestos de 2013 e também, do ponto de vista partidário, se você entende que o PT está preparado para lidar com esse novo cenário e formas de organização política pós 2013. Eu acho que o Brasil foi laboratório de uma experiência midiática em 2013. Ninguém põe 1 milhão de pessoas na rua por causa de um aumento de 6% da passagem de ônibus. Não tem isso. Sabe essas fantasias que as pessoas criam? Vai botar 1 milhão de pessoas na rua. Depois daquilo teve 4 aumentos de passagem de ônibus e não aconteceu nada. O movimento que deu origem aos protestos nem existe mais. Então aquilo já foi um laboratório. E eu dizia, não é que eu... Quem é que não quer transporte gratuito para todos? Eu sou super a favor. Agora, minha
arruma uma fonte de financiamento, né? Que era o que eu pedia. Eu falei, vamos negociar uma fonte de financiamento. E eu, inclusive, apresentei a proposta de municipalização de um tributo sobre o combustível, chamado CID, que daria condições para os prefeitos começar um processo de gratuidade, que poderia culminar na gratuidade geral do transporte público. É belíssimo o projeto. Transporte público gratuito, não seria bacana isso? Para o meio ambiente, para a questão social. Não tem contraindicação uma coisa dessa. Tá? Então eu dizia, olha, tem alguma coisa por trás desse movimento que nós não estamos sabendo ler. Tá? Não é o que parece. E na minha opinião eu estava certo, em 2013, em dizer que não era o que parecia. E eu acho que ali já teve uma onda de rede social. Depois que a gente conheceu os escândalos da Cambridge Analytica, eu acho que ficou meio claro que ficou fácil. Eu não sei o que está acontecendo na França. O que aconteceu na França semana passada? Uma coisa notável, né? De repente, para a França. Por causa de... Sabe, tudo bem, tem o estupim. Não estou negando que o estupim existe. Mas para aquilo que está acontecendo na França, eu não sei. O Brexit, todas as pesquisas davam uma coisa diferente. Mesmo aqui. Né? Então tem muita coisa acontecendo. Tem pesquisadores sérios. Tem uma entrevista que eu li de um americano, P.W. Singer. Não conheço. Alguém conhece? Que está escrevendo sobre o fenômeno das redes sociais. E dizendo o seguinte, olha, é o mesmo evento, não se iludam. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Itália, ele fala da Itália, é o mesmo fenômeno de operação de rede que está acontecendo. Né? Então, como já teve até confissão de que as ações do Facebook caiu dramaticamente, todo um problema de governança interno está sendo revisto. E por que migrou para o WhatsApp? Porque o WhatsApp é person to person, então você não tem como rastrear. O Facebook você ainda tem, o Twitter você ainda tem. No WhatsApp você nem rastreia. Você pode fazer milhões de disparos, bilhões de disparos com notícias falsas, você não vai conseguir nem identificar quem disparou. Usam telefones celulares no exterior, vários pontos de disparo, várias mensagens diferentes. Você não consegue rastrear o que aconteceu. E eles não abrem os dados também, para que isso seja possível. Então, eu acho que houve uma incompreensão, inclusive em 2018. O PT não se preparou para o que aconteceu na última semana do primeiro turno. Não tinha uma inteligência preparada para aquela ofensiva que definiu a eleição. A eleição foi definida no primeiro turno, na última semana do primeiro turno. Depois nós tentamos no segundo recuperar um prejuízo, mas que já estava dado. Já estava dado. E recuperamos em parte. Mas para você combater esse tipo de coisa, você precisa de tempo. Se você não tem tempo, 3 semanas, um tsunami daquele, você não consegue reparar. Né? E eu acho que o PT e a esquerda têm que se preparar para esses novos tempos. Né? Eu não acho que a esquerda esteja preparada, não, respondendo a tua pergunta. Não vou nem falar do PT, estou falando da esquerda em geral. Não está preparada. Né? Porque é tudo muito novo. Então você precisa... Não é fácil se lidar também. Eu não estou aqui subestimando a tarefa, dizendo, incompetência. Não é incompetência. É que o desafio é grande. Onda neopentecostal, rede social, desindustrialização, perda de base sindical. É muita coisa acontecendo simultaneamente. Como é que se reorganiza utopia, pensamento criativo, né? Em que novas bases vai se dar?
não tem uma resposta para isso. E você não pode ficar torcendo para um governo dar errado para você ganhar o poder, né? A melhor coisa do mundo é você ganhar de quem está indo bem. Porque ele mostra que você foi melhor, ainda melhor. Na sua mensagem, no teu... Né? Se der errado, é possível que o PT possa ganhar uma eleição. Mas não é assim que a gente devia trabalhar. A gente tem que trabalhar com a hipótese deles darem certo. E da gente dar mais certo que eles. Só mais duas perguntas ali no meio. Oi, Haddad, obrigado pela sua palestra. A pergunta é simples, eu queria saber qual conselho você teria para jovens brasileiros que estão considerando entrar para a política ou que já começaram esse movimento. Eu acho que o Fernando Haddad agradece. Oi, Haddad, queria perguntar como que você vê a questão da segurança pública no Brasil, mais especificamente se você vê como uma responsabilidade mais dos estados ou se virou uma questão de segurança nacional. E, seguindo essa pergunta, se você acha que a descriminalização do uso de algumas drogas pode melhorar os índices de violência no Brasil. Obrigado. Bom, eu fico feliz de saber que sempre vai existir um Fernando Haddad. É uma grande notícia. Mas, olha, eu tô vendo um esforço de renovação. Né? Assim, tem aparecido novos grupos, isso tem acontecido. Né? Coletivos, na área da cultura aparece muita coisa, que acaba tendo repercussão política. Né? E eu acho que assim, o sistema tradicional colapsou de tal maneira que efetivamente é uma boa hora para pensar em fazer alguma coisa, porque há espaço hoje no Brasil para fazer alguma coisa. Né? Eu acho que renovação vai acabar tendo. Eu não fico muito preocupado com esse tipo de questão. Não tem vácuo. Não existe, sabe? Não tem isso. Vai acontecer. O espaço vai se abrir e vai acontecer. Né? Surgiram figuras novas aí na política. Não sei se vão dar certo, se não vão. Mas o fato é que tem movimentos acontecendo. Agora, tem gente se filiando ao PT, tem gente se filiando ao PSL, tem gente... Está acontecendo isso toda hora. Está tendo uma onda de filiação partidária. Eu acho que vai aumentar o número de filiados no Brasil. Somando tudo. Eu acho que vai aumentar o número de filiados. Então eu acho bom que as pessoas participem. Agora, o conselho que eu dou é o seguinte, não viva da política. Você pode viver para a política, mas não da política. Eu acho que é o conselho... Eu recebi esse conselho quando eu fazia movimento estudantil. E nunca quis depender da política. Para nada. Sabe? Depender. Porque você perde independência política. E a melhor coisa de fazer política é a independência. Se você começar a ficar refém de estruturas, aí... Sabe, é muito... Qual era a segunda? Segurança. Eu acho que é um tema que se nacionalizou. Né? Porque se tem uma coisa que piorou no Brasil foi segurança pública. Segurança pública piorou no Brasil. Então, tem um limite... tem um limite a partir do qual é impossível o presidente da República não chamar o problema para a mesa dele. Sabe? Não tem jeito. Chega uma hora que é nacional, então não tem, é irreversível. O problema da segurança pública se nacionalizou. Quanto tempo isso vai durar? Pode ser que para sempre. Eu espero que para sempre, sabia? Porque eu sou muito a favor de um sistema de segurança pública nacional, não federal, nacional.
integrado, sabe? Com ciclo completo, com inteligência, com investimento, sem foco no encarceramento, com foco no resultado. O foco tem que ser o resultado. O meio não pode ser o foco, né, gente? Né? O meio não pode ser o... Quando você vai estabelecer meta de segurança pública, não pode ser quantas pessoas você vai prender no ano seguinte, né? Prender alguém ou não é um meio para se atingir um objetivo, que é diminuir o homicídio, roubo, estupro. Isso que devia ser o foco da segurança pública. Desse ponto de vista, nós estamos fazendo tudo errado. Então, você falava lá de... a tua pergunta suscita, né, questões importantes. Qual que é a política de encarceramento que dá o melhor resultado de segurança pública? Né? E certamente não é essa. Né? A nossa política de encarceramento aumenta o crime. Então tem alguma coisa errada, né, com a política de encarceramento. Então, é trocar o meio pelo fim. Né? O Brasil é especialista nisso. A gente vive mudando a ordem das coisas. Então, o foco é o quê? Um presidente quer chamar... Foco é o seguinte, são 63 mil homicídios. Esse ano está fazendo um pouco menos, pelo que eu vi. Acho que vai cair. Então, vamos supor que seja 55, 50... Vai ser por aí. Vamos fixar uma meta de reduzir em 50% em 5 anos? Uma ideia? Não sei. O que é factível? Mas daí tem que vir a política. Inclusive a de encarceramento. Inclusive a de encarceramento. E tem que valer para outros crimes também. Tudo bem que o homicídio é com que se trabalha no mundo porque não tem subnotificação. É muito difícil você subnotificar um homicídio. Ele acaba, né, sendo... Que houve homicídio acaba se sabendo. Quem matou é outra coisa. Mas que houve, você fica sabendo. Os outros crimes, estupro, tem muita subnotificação. Roubo, furto, tem muita subnotificação. Então, geralmente, o indicador que mais se presta atenção é esse. Mas eu faria de outros crimes também. Eu acho que estupro no Brasil é uma coisa, é uma boçalidade o que acontece estupro no Brasil. Então, tem que ter uma política pública voltada para isso. Mas, de novo, é meta. Né? Você tem que ter meta. Perguntas mais delicadas, né, que fazem, eu sempre inverto a ordem da pergunta. Fala, você é a favor do aborto? É uma pergunta que, na minha opinião, não tem nem sentido, porque eu não conheço ninguém que diga que é a favor do aborto. Do aborto, eu realmente não conheço. Você não vai fazer, porque se alguém for a favor do aborto, ele tem que ter meta para aumentar o número de abortos no ano seguinte, né? Seria isso, razoável. Ninguém vai propor isso. Então ninguém pode ser a favor do aborto. Agora, qual é a política pública mais eficaz para reduzir o número de abortos? Aí cabe a discussão. O que é mais eficaz? Se as pessoas são contra o aborto, elas têm que pensar gravidez precoce, gravidez indesejada, se encarcerar melhora ou piora, se aumenta o número de mortes de mulheres. O que acontece na prática? Aí você vem com a política. Se o objetivo é fazer com que o jovem consuma menos droga, talvez a nossa política atual seja a pior possível, porque ela estimula o consumo. Então, eu acho que é fazer a pergunta correta. A política se faz com a pergunta certa. Não se faz de outra maneira. Você tem que fazer a pergunta certa para chegar no resultado certo. E eu acho que tem muito... Nesses temas todos, em geral, se inverte a lógica. Né? E aí se perde na discussão. Esse é o ponto, esse é o problema. Haddad, de novo, muito obrigada. A gente tem que encerrar. Você quer fazer as considerações finais? Ver se ele queria fazer alguma mensagem final. Não, agradecer esse papo ótimo que tivemos, as perguntas excelentes, e dizer que eu estou empregado aí no setor de educação, se quiser me convidar mais.